Olá, meus irmãos. Eu sou o reverendo Rui Lima, sou ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, membro do Presbitério Metropolitano da cidade do Recife, um dos pastores da Igreja Presbiteriana Atos 2. E estamos num desafio missionário, num desafio transcultural. Nesse tempo, nós estamos aqui na cidade de Santiago. Sou casado com Shirley, temos 2 filhos, o Noah de 12 anos e o João de 9 anos. Deus nos trouxe para cá e estamos desenvolvendo um ministério junto à Igreja Presbiteriana Cristo Me Pastor. Um desafio da evangelização, do discipulado e da plantação de igrejas. Precisamos das suas orações. E fui convidado para poder dividir com vocês uma palavra nesse período de celebração, de agradecimento pela renovação da graça e da misericórdia na vida de cada um de vocês da Igreja Presbiteriana Memorial. Aproveito esse momento para deixar o meu abraço fraterno para o reverendo Alfredo, para cada presbítero, para cada diácono, para cada líder, para cada membro em particular dessa amada igreja, que reserva um tempo para agradecer a Deus apesar de todas as coisas. E assim deve ser a nossa atitude. Nós não agradecemos por causa das circunstâncias. Nós agradecemos porque conhecemos a Deus, conhecemos as promessas de Deus e desfrutamos dia a dia da sua fidelidade. Eu quero nessa oportunidade dividir com vocês um salmo, Salmo 90, que é um salmo que está na 4ª seção dessa divisão do livro dos Salmos, não é? Que se estende desde o Salmo 90 até o Salmo 106. Esse é um salmo que Moisés escreveu, né? É a oração de Moisés, homem de Deus. Diz o texto assim: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite que passou. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, a tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80, nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos, Senhor, por tantos dias, quanto nos tem afligido, por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, o nosso Deus,
confirma sobre nós as obras de nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos. Queridos, é um texto muito precioso, um texto riquíssimo, um texto com muitos detalhes. Mas eu quero aqui rapidamente citar algumas lições desse salmo que se aplicam não somente pela celebração de aniversário, mas no nosso dia a dia, tomando por base o princípio que está no versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, porque dessa forma nós vamos alcançar, nós vamos ter um coração sábio. E algumas lições muito preciosas desse salmo. A primeira delas é que Deus é eterno. Ou seja, dentro do seu ser, na manifestação dos seus atributos, o salmista reconhece que Deus é eterno. Diz aí no texto: tem sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu eres Deus. Nós precisamos aprender dia a dia, reconhecer dia a dia, voltar dia a dia a esse grande princípio. O nosso Deus é eterno, Ele está antes de todas as coisas. Isso nos leva à adoração, à gratidão e também à aprendizagem. Segunda verdade, segunda lição, nesse salmo riquíssimo, é que Deus governa todas as coisas. Ele governa as gerações, Ele governa a criação, Ele governa a nossa vida, Ele sabe a nossa limitação, conhece os nossos pecados. Deus é aquele que tem nas suas mãos as rédeas da história. Uma outra lição preciosa diz respeito a nós. Somos finitos. Às vezes na nossa arrogância, às vezes na nossa prepotência, às vezes na nossa soberba, esquecemos desse detalhe. Nós somos finitos. O texto diz que a gente passa como a relva, a gente passa rapidamente. Então é preciso entender isso, que nós temos um espaço de tempo nessa vida e nesse mundo e precisamos aproveitá-lo para dar glórias a Deus, para contribuir com a edificação do seu corpo, a igreja na qual nós estamos plantados, tá? E também para contribuir para que o reino de Deus siga crescendo, para que outros conheçam a Deus, porque para esse propósito fomos chamados. Uma outra lição preciosa é que Deus é misericordioso. Se Ele olhasse somente para os nossos pecados, para a nossa miséria, certamente nós não iríamos receber a sua bênção. Mas Ele é misericordioso. E conhecemos aquele texto de Lamentações de Jeremias, que as suas misericórdias se renovam cada manhã. E por essa razão nós não somos consumidos. Uma outra lição preciosa é Deus que enche o nosso coração de alegria, alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, verso 15, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Nós temos vivido um tempo difícil, um tempo duro, um tempo doloroso, mas Deus é poderoso e Ele alegra o nosso coração. E uma última lição que eu quero dividir com vocês é justamente essa ação de Deus, essa ação pedagógica. Ele nos ensina e nos leva a ter esse coração cheio de sabedoria. Um coração sábio é um coração que reconhece a Deus, é um coração que conhece a Deus, é um coração que desfruta de Deus e é um coração que comparte de Deus. Portanto, nessa celebração, recordemos que até aqui o Senhor nos ajudou, mas daqui por diante Ele nos abençoará, porque seguirá ao nosso lado. Mas que tenhamos essa disposição de aprender com Ele, para que possamos alcançar esse coração
cheio de sabedoria. E a sabedoria está em temer a Deus. O meu abraço fraterno, que Deus abençoe muito vocês. Muito obrigado por essa oportunidade e espero ter pronto a bênção de estar com os irmãos aí, de poder dividir um tempo juntos, de conhecê-los de forma pessoal e podermos celebrar na presença de Deus, na comunhão dos santos e dividir essa preciosa bênção de compartilhar das boas novas do reino dos céus. Um abraço, que o Senhor lhes bendiga.